Olá! Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada abalará o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos e irmãos de caminhada espiritual. Estamos aqui hoje para encerrar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata dos bem-aventurados os aflitos. E ficamos na incumbência de bater um papo sobre o item 30 e o item 31, que são os últimos desse capítulo, que fala sobre sacrifício da própria vida. Vamos lá? O item 30 faz a seguinte pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida aonde seu semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E aí, o que vocês acham? Antes de responder essa pergunta, eu vou colocar aqui para vocês verem uma imagem. Uma criança cai no rio e ela não sabe nadar. Se debate pedindo ajuda. Eis que a sua mãe a vê e fica desesperada. Grita, corre, pede ajuda e não tem ninguém ao redor para ajudar. Ela não pensa duas vezes, mesmo não sabendo nadar e consciente de que uma vez entrando nesse rio ela poderia morrer, e aí seriam dois, o filho e ela não pensa duas vezes. Ela pula no rio para salvar o seu filho. E eis que passa um homem e ajuda os dois, estende a mão e consegue salvá-los. Mas quando ela se joga no rio para salvar o filho, não tinha ninguém. E ela, em momento nenhum, ela temeu pela própria vida. Talvez não tenha nem passado pela mente dela que ela estaria correndo risco de vida. O amor, a abnegação gritou no seu coração e ela se jogou de corpo e alma e coração para salvar aquela criança, embora talvez de repente ela nem pudesse fazê-lo, porque ela não sabia nadar. Como é que ela teria certeza que salvaria o filho? E mais, como é que ela se salvaria também? E aí, vamos à resposta do Evangelho segundo o Espiritismo? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Exatamente o que mostra a imagem. Ali não se tratou de suicídio, ela não entrou no rio para morrer. Por abnegação e por amor ao filho, ela se jogou para tentar salvá-lo, ainda que soubesse que não saberia nadar. E aí a providência divina traz o quê? Uma salvação para os dois. Bom, essa é a questão número 30. Vamos para a próxima. Vamos à pergunta 31 agora. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? O que vocês acham? Aqui tem uma... Inclusive, eu vou
trazia um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Madre Teresa de Calcutá. Certa vez eu ouvi numa palestra que ela se dedicava, né, muito aos pobres, aos doentes, enfim. A vida dela foi realmente de abnegação em prol, né, dos outros. E aí aconteceu uma coisa assim muito interessante. Ela certa vez morava num local muito simples e não tinha nem onde dormir. Nem onde dormir. Ela tinha um tablado assim de madeira e dormia ali. Então as pessoas, né, algumas abastardas que iam estar com Madre Teresa, quando olhavam ali a situação, né, de extremo desconforto que ela dormia, falava para ela assim: ah, madre, puxa, tô vendo aí que a senhora não tem uma cama para dormir, eu vou lhe doar uma cama. Aí ela falou: ah, meu filho, muito obrigado, aceite de coração. E aí chegava a cama, o que ela fazia? Ela doava, né? Ela doava para as pessoas que ela assistia, né? Os mais pobres, aquela coisa toda. E aí sempre que chegava alguém e via aquela situação e se apiedava dela, falava: ô madre, pô, você tá dormindo numa, né, não tem nenhuma cama para dormir, um colchão, dorme nesse pedaço de tapume aí, vou lhe doar uma cama. E ela: ah, meu filho, eu aceito. E com isso, de doação em doação, ela conseguiu várias doações e ela sempre passava à frente, ela nunca aceitava, assim, nunca usufruía daquela doação que era para ela repassava, né, para os assistidos dela. E aí com isso, ela recebia aquela doação, repassando, ela fazia com que as pessoas que estavam doando, na verdade, exercessem esse gesto de caridade. E com isso ela levava também esse conforto, esse aconchego para os assistidos dela. E eu lembrei dessa história porque eu acho que tem muito a ver com essa pergunta. Porque ela traz um exemplo material e ela traz também um exemplo moral. O material, o que é? Justamente naquela situação em que ela se colocava de humildade, ela fez com que as pessoas brotasse no coração das pessoas aquela vontade de ajudar ali a ela, e com isso ela conseguiu ajudar as pessoas que ela dava assistência, e através do exemplo ela também mostrou o quê? Que ela ganhando para ela estava abrindo mão em prol de algo que ela trabalhava, que ela acreditava, que era fazer o bem comum. Então vamos aqui à resposta que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Não tem a ver com essa história que eu contei de Madre Teresa? Então, meus amigos, com isso encerramos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados os aflitos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro, podem fazer contato com a gente, que a gente conversa sobre isso. E desejo para vocês um excelente dia. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!